livro de Atos, capítulo 6, versículo 1 em diante. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Vamos falar das características do servo do Senhor. As características do servo do Senhor é própria. Ele tem que levar consigo aqueles que verdadeiramente deixou com que o Espírito Santo lavasse tanto por dentro quanto por fora. Tem pessoas que nós olhamos e tá lindo, tá maravilhoso, mas por dentro é sepulcro caiado. Mas graças a Deus, existem homens e mulheres que foram limpos tanto por dentro quanto por fora e leva consigo uma conduta incrível. Leva consigo uma conduta que alguém olha até de longe e fala assim: lá vai um homem, lá vai uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Este sim é servo do Senhor. Então, as características de um bom obreiro para fazer parte da seara do Senhor, para fazer parte do ministério de Deus, são estas. Em Atos, capítulo 6, versículo 3, diz que um bom servo tem que ter boa reputação. E para que um servo venha a ter um servo ou uma mulher venha a ter uma boa reputação, é necessário que ele ande em dia com o seu trabalho, tanto ministerial quanto familiar. Ele também tem que andar em dia com as suas contas. Pagou, pegou, pagou. Comprou, pagou. Pegou emprestado, devolveu. Amém? Para que eu e você não venhamos passar pela rua, tendo que atravessar a rua, tendo que nos esconder de credores, porque se vocês estão lembrados, quando o credor, ele foi lá, bater na porta da viúva, a viúva falou assim: olha, eu não tenho dinheiro. Ela confessou a sua natureza. Eu não tenho dinheiro. E ele falou: olha, se você não pagar a sua dívida que o seu marido deixou, porque a dívida nem dela era, nós vamos levar os seus filhos. Sabe o que ele fez? Ela fez? Ela recorreu a quem realmente poderia ajudá-la. Então, se nós temos alguma dívida, temos que recorrer aos órgãos necessários para que venhamos quitar, ou se não, chegar perto do nosso próximo, confessar, para que nem eu e você venhamos ser apontados na rua, apontados, envergonhados na nossa má conduta. Amém? E também, aqui no versículo 2, ele fala que nós temos que ter sabedoria. Diz que nós temos que ter sabedorias. E o apóstolo Tiago, ele fala que quem é faltoso de sabedoria, peça a Deus. Ele dá a você sabedoria, ele dá a você a sabedoria, ele dá a prudência, ele dá o entendimento, o conhecimento, ele dá o esclarecimento, ele dá até a fé. Só basta você pedir
Sabedoria que vem do alto, não sabedoria irracional, não sabedoria humana, diz a palavra do Senhor, mas a sabedoria que vem do alto. E também ele fala que o principal de todos é que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Se somos cheios do Espírito Santo, pronto, acabou. Não precisa de mais nada, porque somos completos. Porque o Espírito Santo, ele distribui ao homem tanto dons quanto ministério. E o homem que busca o Espírito Santo constantemente, a graça do Espírito, o ministério do Espírito, o dom do Espírito, esse homem está bem, esta mulher está bem. Aleluia! É muita bênção, muita bênção. E também eu te separei aqui algumas características que a própria Bíblia manda nos procurar a ter em nossa vida diária. E também nos fala que nós não podemos ser cobiçosos. No Decálogo ou nos 10 mandamentos, ele fala que nós não venhamos cobiçar tanto a fazenda do meu próximo, quanto a esposa ou o esposo, o cônjuge do nosso próximo, nem namorada, nem namorado, nada que se refere ao meu próximo eu posso cobiçar, porque a palavra já está dizendo, é do meu próximo e não meu. E se eu tiver que ter, diz a palavra do Senhor que Mateus capítulo 6, se eu não me engano, diz que a solicitude da vida Deus tem nos dado, e ele diz que nem Salomão com toda a sua riqueza, ele foi bem mais cuidado como eu e você fomos cuidados. Então, vamos pedir a Deus o que está nos faltando para que ele possa completar. E vou falar mais uma coisinha. Diz a palavra do Senhor que, primeiro, nós temos que buscar a Deus e a sua justiça, o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas ele há de providenciar na minha e na sua vida. Deus sabe a nossa necessidade. Ele sabe o que nós estamos precisando nesse exato momento. E ele providencia. Somos nós que queremos demais. Nós estamos igual o povo de Israel lá no deserto. O Senhor dava a medida certa do maná e ele sempre queria mais porção. E olha, não sei se você lembra que quando Deus derramava a porção correta e o povo queria mais do que Deus dava, estragava. Então, Deus ele sabe a medida certinha que tem que dar para nós a cada dia. Amém? E também o Senhor ele fala para que não venhamos ter palavras torpes em nossos lábios. Palavras torpes. Diz a palavra do Senhor que nós temos que ter palavras sadias para dar ao nosso próximo. Esta palavra torpe também pode ser referida à palavra de baixo calão. Muitos que andam e diz ser servo do Senhor, andam com palavras de baixo calão nos seus lábios. Muitos nas tribunas de Deus estão falando palavras desnecessárias, palavras que não acrescentam, palavras que não edificam, palavras que não ressuscita ânimo, mas sim palavras que matam, palavras que ferem, palavras que levam novamente o homem ao seu destino tristonho. Amém? Então, vamos medir a palavra dos nossos lábios, porque a própria palavra do Senhor, ela nos fala que nós temos que medir diante de Deus, nós temos que medir as nossas palavras, tanto para falar do bem quanto do mal. Vamos ter palavra de ânimo, porque nós fomos chamados para levar as boas novas de salvação. Nós não fomos chamados para levar
espada que mata, que fere, que destrói. Não, só quando Deus ordena. Alguém pode até dizer assim, mas o profeta, teve profeta que foi chamado para isso. Isso Deus escolhe. Não sou eu que falo a meu bel prazer. Se um dia Deus me usar, te usar para ferir, Ele vai restaurar. Se Deus nos chamar para uma palavra, para matar, Ele vai ressuscitar. Mas isso é quando Deus designa e não quando a minha vontade fala. Amém? Também temos aqui chegados à bebida forte. Chegados à bebida forte. Não, irmã, eu sou bebo socialmente. Não, eu sou bebo socialmente. Bebe socialmente aqui e eu me atrevo a dizer que vai ficar socialmente aqui também, tá? Porque a palavra de Deus, ela diz que o homem não vem a ser chegado a vinho, que homens que se embriagam perdem a razão. Diz assim, olha, não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque os beberrões e os comilão cairão em pobreza e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Ou a bebida tira sua moral, tira seu caráter, a bebida tira o seu respeito. Simplesmente a bebida destrói casa, destrói família, destrói profissão, destrói tudo. Mas bebe socialmente. Bebe socialmente não. Beba, embriaga-se com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Seja embriagados com o Espírito Santo de Deus. Quer ver bebida melhor de ser embriagado pelo Espírito Santo de Deus? Vai ser cheios do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. E não beba socialmente não, porque não tem moderação. Na rótulos das bebidas está escrito assim, beba com moderação. E a gente sabe que aquelas pessoas que têm um fraco por bebida não bebem com moderação. Porque quando nós somos embriagados pelo Espírito Santo, a gente, ao invés de fazermos coisas ruins, aí que a gente trabalha muito mais, aí que a gente dá melhor testemunho, é aí que a gente fala das promessas redentoras de Deus, é aí que a gente solta, pula, fala no poder, porque estamos totalmente embriagados do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Até língua se fala, até língua a gente fala. Então, sejais cheios da palavra, sejais cheios da conduta maravilhosa que o Espírito Santo nos dá, nos faz ter. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Também diz aqui, marido de uma só mulher. Vamos andar rápido para que o vídeo não venha ficar muito extenso. Marido de uma só mulher. Isso, vou botar suas referências, tá? Que saiba manejar a palavra da verdade e que não tenha do que se envergonhar, tá? Aqueles que desejam o episcopado, aqueles que querem falar da palavra do Senhor, levarem as boas novas de salvação para os necessitados e famintos da presença do Senhor. Também que seja aprovado, tá bom? Aprovado por Deus. Ter bom testemunho. Falamos também sobre isso. Ter um bom testemunho. Não seja contendeiro. Não seja contendeiro. Aleluia. Provérbios 6, ele diz que 6 coisas aborrece Deus. Mas a sétima, Deus, ele abomina aqueles que andam fazendo mexerico do seu irmão. Contenda contra o seu irmão. E Provérbio também diz, amados irmãos, Provérbios também diz que aquele que se ajunta com o ímpio
para fazer mal ao justo, contenda contra o justo, também vai cair na rede de Deus. Então você pensa perfeitamente o que você quer realmente. Se é entrar na presença de Deus ou ficar fora dela. Ele diz que melhor não conhecer do que entrar e sair, tá? Melhor nem conhecer. Vem cá, vamos lá. Ser apto a ensinar. Apto a ensinar. Senhores presbíteros, aptos a ensinar. Senhoras e mulheres do círculo de oração, aptas a ensinar. Governe bem a sua própria casa e, por fim, também ser cheios do Espírito Santo de Deus. Que maravilha, né? Os servos do Senhor, com toda essa característica, eles foram assim abrangentes na sua obra. E o Espírito Santo de Deus, ele operava de maneira extraordinária. Ele operava de maneira larga. E os nossos tempos não pode ser diferente. Olha, umas características bastante importantes na igreja primitiva, que fazia todo esse efeito do Espírito Santo, tinha duas coisas importantes na igreja primitiva. É que eles eram unânimes na oração, eles eram unânimes no repartir do pão, obras sociais e comunhão. A igreja primitiva tinha isso de primordial. Coisas que nós estamos abandonando, deixando de lado. Né? Nós não queremos mais nos unir, igrejas mais com igreja, porque uma é melhor do que a outra, isso não existe. Se Deus, o nosso Senhor, deu ao Senhor Jesus Cristo o controle das igrejas, a igreja é de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo, que é a cabeça da igreja, nós somos servos do Senhor, nós somos vasos para ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós somos vasos, nós que somos os cacos entre os cacos. Nós não falamos para o olheiro como nos fazer, como nos formar, como nos ensinar. Não, nós ficamos calados e esperamos. Se assim o olheiro quiser, ele nos pegue e nos trate, tire as nossas rachaduras, tire os nossos defeitos e nos faça e nos renova de novo, para que nós vamos para também onde a igreja foi formada, quando o Senhor Jesus Cristo levantou os seus apóstolos e os apóstolos começaram a apregoar esta palavra, né? Começaram a pregoar esta palavra e muitos olhavam assim, até os seus escarnecedores, até os seus algozes ficavam olhando assim e não sabia direito como chamar aquela multidão, chamar os apóstolos, chamar aquela multidão, a multidão que estava se formando, tá? Gamaliel até falou assim, olha, quando prenderam eles, quando batiam, quando espancavam e eles quando soltava a aula, não quero mais que fale do Jesus aqui, desse Jesus aí. Aí eles falam assim, se der eu falo, se não der eu vou falar, vou morrer, vou continuar falando. E Gamaliel, ele falou assim, dá de mão dessas pessoas aí, se for de Deus, vai embora, vai crescer. Se não for, vai mixar, como mixou, aleluia, de Judas. Mas esse negócio aqui é de Deus, aleluia. Esse negócio aqui já vem, desde o princípio da humanidade. Já vem, de séculos em séculos. E nós vemos que tem mais de 2000 anos que Jesus morreu e ressuscitou. E esta palavra ainda é viva, ainda é forte, ainda é eficaz. E não há um livro que bata de recorde a Bíblia em leitura e em conhecimento. Né? Então, esses homens passando ali, o povo assim, quem são esses aí? Me falaram que eles se chamam assim, me falaram que eles se chamam assado, me falaram, então vamos conhecer os nomes que antes eram chamados. Você sabe?
Você sabe o nome, como éramos chamados antigamente? Vamos saber então? Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos. Oh, glória! É muito bom aprender a palavra do Senhor. Palavra da verdade, hein? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Um desses nomes que eram chamados antigamente irmãos, tá? Irmãos. E hoje nós também chamamos uns aos outros que têm a comunhão com Cristo de irmãos. Um dos nomes que éramos chamados naquela época e bastante popular naquela época também era irmãos. Amém? Irmãos. Dentre eles, eu tirei 5 nomes. Dentre eles, eu tirei 5 nomes, tá bom? Vamos aqui para Atos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Ó, tô manuseando aqui minha Bíblia, hein? Tá ouvindo aí? Versículo 9. Versículo 9. Olha só o que vai nos dizer Atos, capítulo 19, versículo 9. Diz assim, ó. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Falando mal do caminho, éramos chamados de caminho. Olha, éramos chamados de caminho. Caminho com C maiúsculo, caminho, tá? Ó, 2. Tá anotando aí? Irmãos, caminhos. E vamos lá também, essa referência está em 19:23, tá? 19:23. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Tá bom? Também em Atos 24, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 4. Versículo 5. Amém. Não vou tirar, hein? Vou deixar, meus erros. Versículo 5. Atos 24, versículo 5. Mais um nome que éramos chamados. Amém? Temos achado que este homem é uma peste, Paulo, hein? E promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e é o principal defensor da seita dos nazarenos. Chegamos a ser chamados de seita dos nazarenos. Terceiro, seita dos nazarenos. Amém? E também, bem popular, está também Atos 1:8 e 10:39 e também Lucas 24:48. Atos 1:8. Vamos voltar. Manuseie bem a sua palavra da verdade.
Atos 1, 8. O que está escrito lá? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, as testemunhas do Senhor, título do nosso estudo. Amém? Testemunha do Senhor, título do nosso estudo. Glória a Deus. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Testemunhas. Tá? E, tarã, glória a Deus, pela primeira vez fomos chamados de cristão, que perdurou até os dias de hoje. E está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Tá? Aliás, eu disse até já, né? Não poderia dizer. Eu disse, fomos chamados em Antioquia como? Cristão, glória a Deus. Atos 11, eu já disse, né? Atos 11, capítulo 26. Aleluias. Está escrito, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Glória a Deus. Em Antioquia foi a primeira vez que nós fomos chamados de cristão e perdurou até os dias de hoje. Pequenos cristos, homens cheios da graça, homens cheios do poder do Senhor. Essa é a sua importância na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós temos aqui, irmãos, em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos 3, 9, versículo 30, caminho em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 9 e versículo 23, seita dos Nazarenos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 5, e testemunhas em Lucas, capítulo 24, 48, Atos 1, 8 e 10, 39, e também em Atos, capítulo 11, versículo 26, em Antioquia, fomos chamados pela primeira vez de cristão, nascendo o cristianismo e que perdura até o dia de hoje, graças a Deus. Amém? Glórias a Deus. Você viu a importância que você tem na presença do Senhor? Quantas perseguições, como o Senhor, Ele foi poldando, Ele foi trabalhando, Ele foi moldando até que fôssemos chegado a hora de sermos chamados de pequenos cristos, porque o Redentor é o Senhor Jesus Cristo, cristão, para que a glória e a honra dele reinasse sobre as nossas vidas. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. É por isso que Ele te chamou, porque Ele sabe que você é capaz. Ele sabe que você é capaz de fazer esta obra. Ele sabe que você não vai vacilar, que você não vai esmorecer. Ele sabe que em quem Ele confia. E Ele chamou você para fazer parte desta galeria da fé. Ele chamou você para fazer parte dos heróis da fé, das testemunhas do Senhor, dos servos que vai levar essa palavra até o fim, porque muitos são, aleluia, grande é a seara, mas são poucos os ceifeiros que estão dispostos a trabalhar nesta obra maravilhosa que é o reino do Senhor Jesus Cristo. A seara está aí florida, pronta para eu e você meter a mão e trabalhar. Mete a enxada, meu irmão, mete a enxada, mete a foice e vamos, glória a Deus, ceifar essas almas do inferno e colocá-las através da força do Senhor Jesus Cristo e a orientação do nosso Senhor Espírito Santo para a maravilhosa luz de Cristo.
que é este evangelho maravilhoso. E eu vou deixar você mesmo, é você mesmo. Você é um tijolo nessa obra. Se esse tijolo não for colocado nesse muro, esse muro vai ficar falho. Faça igual Neemias nos ensinou. Com esta mão aqui, você trabalha na obra do Senhor. E com esta daqui, olha, você maneja bem a sua espada. Glória a Deus, porque o inimigo, ele vai fugir de você. Amém? Graça e paz. O Espírito Santo de Deus comece a convulsionar você de dentro para fora, comece a transformá-lo, mudá-lo. Se você hoje está triste, você vai se levantar agora, em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando e guardando, não só você, mas toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu me despeço alegre, contente e feliz, porque o Senhor nos deu graça para fazer mais uma apostila na sua presença. E vem aí a quarta e a última apostila que fala sobre os servos do Senhor. Assim eu agradeço muitíssimo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.